Deus chama um homem comum, Abrão, para iniciar uma promessa que mudaria a história do mundo. Após a dispersão em Babel, Deus escolhe Abrão para ser o patriarca de uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. Após a confusão das línguas em Babel e a dispersão da humanidade pela terra, Deus escolhe Abrão, um homem comum, para ser o protagonista de uma história que mudaria os rumos da humanidade. Em um mundo repleto de povos, culturas e caminhos diferentes, Deus faz algo surpreendente ao chamar Abrão para sair de sua terra e do convívio de sua parentela. Sem um mapa detalhado ou explicações minuciosas, Abrão é desafiado apenas com a promessa divina de que se tornaria uma grande nação. Nesse momento crucial, inicia-se não apenas a jornada física de Abrão em direção à Terra Prometida, mas também uma jornada espiritual e histórica que atravessaria gerações e impactaria o mundo como conhecemos. A fé de Abrão começa a ser testada no momento em que ele decide dar passos sem enxergar todo o caminho à frente, confiando unicamente na palavra e promessa do Deus que o chamou. Após receber Abrão em uma nova terra, Deus faz uma promessa tripla a ele: a promessa de uma terra para sua descendência, habitar a promessa de uma descendência numerosa que se tornaria uma grande nação, e a promessa de ser uma bênção para todas as nações da terra. Essas promessas não eram apenas palavras vazias, mas representavam um compromisso divino com Abrão e sua linhagem. Mesmo diante da esterilidade de Sara, Deus reafirma essas promessas e demonstra sua fidelidade ao longo do tempo. A confiança de Abrão nessas promessas é posta à prova diante das circunstâncias desafiadoras, mas ele escolhe crer no poder e na soberania de Deus para cumprir o que foi dito. A relação entre Deus e Abrão se fortalece à medida que as promessas se desdobram, revelando não apenas o caráter fiel do Senhor, mas também a importância da fé e da obediência na jornada rumo ao cumprimento dos planos divinos. Abraão, apesar de ser conhecido por sua fé inabalável, também demonstrou ser um homem imperfeito ao longo de sua jornada. Em momentos de medo e insegurança, ele sucumbiu à pressão e mentiu sobre a identidade de Sara em duas ocasiões distintas. A primeira vez foi no Egito, quando temeu pela própria vida e afirmou que Sara era sua irmã para evitar possíveis problemas. A segunda vez ocorreu em Gerar, onde novamente mentiu para se proteger. Essas atitudes revelam a humanidade de Abraão e nos lembram que mesmo os heróis da fé enfrentam lutas internas e cometem erros. No entanto, a graça divina é evidente ao observarmos que Deus não desistiu de Abraão por causa de suas falhas. Pelo contrário, o Senhor continuou a guiá-lo e a moldá-lo em um homem segundo o seu coração, mostrando que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas sim as transforma à medida que caminham em direção à sua vontade. Após anos de espera pela realização da promessa divina de ter um filho, Sara decide tomar uma atitude para acelerar o processo. Cansada da esterilidade que a impedia de conceber, ela propõe a Abraão uma solução alternativa: que ele tenha um filho com Agar, sua serva. Abraão, mesmo relutante no início, acaba cedendo à pressão de Sara e concebe um filho com Agar, nascendo assim Ismael. No entanto, essa decisão precipitada e baseada na falta de confiança na promessa de Deus resulta em conflitos familiares e dor. O que parecia ser uma solução humana para um problema divino acaba gerando consequências que ecoariam ao longo da história. A história de Ismael nos ensina que as promessas de Deus não precisam de intervenção humana para se cumprirem e que a espera paciente faz parte do processo da fé. Deus aparece novamente a Abraão e Sara, trazendo consigo uma renovação da aliança estabelecida anteriormente. Nesse encontro divino, Abraão recebe um novo nome, passando de Abrão para Abraão, e Sara também é agraciada com uma nova identidade. Essas mudanças não são apenas nominais, mas refletem uma transformação profunda na essência e propósito do casal escolhido por Deus. Novos nomes simbolizam a nova identidade espiritual e a missão que lhes foi confiada como pais de uma grande nação. Além disso, Deus estabelece um sinal visível dessa aliança renovada, demonstrando mais uma vez sua fidelidade e compromisso com suas promessas.
A mudança de nomes não é apenas um ato simbólico, mas representa uma nova fase na jornada de Abraão e Sara, onde eles são chamados a viver, de acordo com a nova identidade que lhes foi concedida pela graça divina. Deus, em um teste supremo de fé e obediência, pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa. Esse momento angustiante coloca Abraão diante de um dilema moral e espiritual sem precedentes. A ordem divina desafia não apenas a integridade de Abraão como pai, mas também sua confiança absoluta no Senhor. Mesmo diante da aparente contradição entre a promessa de uma descendência numerosa e a exigência de sacrificar seu herdeiro, Abraão escolhe obedecer a Deus em um ato de entrega total. A jornada até o Monte Moriá é permeada por silêncio e reflexão, enquanto pai e filho caminham juntos rumo ao local do sacrifício. No ápice desse momento de provação, quando Abraão está prestes a consumar o ato supremo de fé, um anjo do Senhor intervém e providencia um cordeiro como substituto para Isaque. Esse episódio não apenas demonstra a profundidade da confiança de Abraão em Deus, mas também prefigura o sacrifício redentor que seria realizado por Cristo séculos depois. O sacrifício de Isaque revela não apenas a fidelidade inabalável de Abraão, mas também a natureza graciosa e misericordiosa do Deus que proveria o verdadeiro cordeiro para a redenção da humanidade. Após o sacrifício de Isaque ser evitado pela intervenção divina, Abraão e seu filho retornam do Monte Moriá com um profundo senso de alívio e gratidão. O cordeiro providenciado por Deus não apenas simboliza a redenção do filho amado, mas também aponta para o sacrifício supremo que um dia seria realizado em favor da humanidade. Esse episódio marcante não apenas fortalece a fé de Abraão, mas também revela a natureza compassiva e cuidadosa do Senhor para com seus servos. A experiência no Monte Moriá se torna um marco na jornada espiritual de Abraão, reforçando sua confiança na provisão divina e na fidelidade inabalável de Deus. O episódio do sacrifício de Isaque não é apenas uma prova superada, mas um testemunho vivo da relação íntima entre Deus e seu servo fiel. Após uma vida marcada por desafios, provações e momentos de profunda intimidade com Deus, Abraão chega ao fim de sua jornada terrena. Sua fé, que foi testada inúmeras vezes ao longo dos anos, permaneceu inabalável até o último suspiro. Mesmo sem ver todas as promessas cumpridas em sua plenitude durante sua vida, Abraão confiou no caráter fiel daquele que o chamou e guiou. Sua morte não foi o fim da história, mas sim um novo começo para a continuidade das promessas divinas através de sua descendência. O legado de Abraão como pai da fé perdura além de sua morte, inspirando gerações futuras a confiarem no Deus que cumpre suas promessas no tempo e da maneira perfeita. O exemplo de Abraão nos ensina que a verdadeira fé transcende as circunstâncias terrenas e se firma na certeza do caráter imutável de Deus. Após a morte de Abraão, a promessa divina é transmitida para as próximas gerações, dando continuidade ao plano estabelecido por Deus. Os descendentes de Abraão são chamados a manter viva a chama da fé e a confiar nas promessas do Senhor, mesmo diante dos desafios e incertezas que possam surgir. Cada geração é desafiada a cultivar uma relação pessoal com Deus e a honrar o legado deixado por Abraão, lembrando-se das promessas feitas e da fidelidade demonstrada ao longo dos anos. A história da família de Abraão se torna um testemunho vivo do cuidado e da provisão divina, inspirando aqueles que vierem depois a perseverarem na jornada da fé. Assim, as próximas gerações são convidadas a serem guardiãs das promessas de Deus, confiantes de que Ele é fiel para cumprir o que foi prometido. À medida que a história de Abraão e sua família se desdobra, somos convidados a refletir sobre o impacto duradouro da fé e da obediência na jornada espiritual de cada indivíduo. A promessa divina não se limita a uma única geração, mas se estende ao longo do tempo, moldando vidas e transformando destinos. Cada capítulo dessa narrativa sagrada revela não apenas a fidelidade de Deus, mas também a importância de perseverar na confiança em suas promessas, mesmo diante das adversidades.
Assim como Abraão confiou no chamado do Senhor e seguiu obedientemente seu caminho, somos desafiados a trilhar nossa própria jornada de fé com coragem e determinação. Que a história de Abraão nos inspire a permanecer firmes na esperança, sabendo que o Deus que cumpriu suas promessas no passado continuará a agir em nosso presente e futuro. Assista ao próximo vídeo para descobrir como a jornada de fé de Abraão ecoa através das eras, impactando vidas e revelando o poder transformador do amor divino. Assista ao próximo vídeo para descobrir como a promessa divina se desenrola nas próximas gerações. Que essa história inspire você a confiar nas promessas de Deus em meio às incertezas da vida. Se inscreva no canal, deixe seu like para continuar essa jornada pela história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse.